Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais um dia, né, para a nossa segunda aula, né? Ok? Nessa segunda aula, a gente vai estudar um pouco sobre divisão com números naturais, ok? Então, pessoal, como eu venho falando, as quatro operações fundamentais da matemática, soma, subtração e divisão, é de suma importância para vocês crescerem na escola e entenderem toda a matemática, ok? Então preste atenção, não é difícil. Eu sei que muitos de vocês têm uma dificuldade muito grande em divisão, sabe fazer bem adição, sabe fazer bem subtração, sabe fazer bem multiplicação, mas quando chega a divisão existe algum problema que trava vocês. Hoje a gente vai destravar todo esse medo que vocês têm na divisão, ok? Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a divisão nada mais é do que o inverso da multiplicação, certo? Então, se você sabe multiplicação, consequentemente, com algum treino, você vai saber divisão. Agora, se você não sabe muito bem multiplicação, você vai se complicar em divisão. E aí vocês falam que vocês não sabem divisão. Mas a questão não é essa, né? A questão é que vocês não estão sabendo multiplicação, ok? Mas eu espero que vocês se deem bem nessa questão da divisão, que não é uma questão difícil. A questão é vocês saberem bem a tabuada. Sabendo bem a tabuada, vocês vão se dar muito bem em divisão. Então vamos começar. Então, pessoal, eu tenho aqui o primeiro tópico falando sobre divisão exata. A gente vai ver por que essa divisão é chamada de divisão exata. Então, se a gente considerar dois números naturais dados nesta ordem, então, por exemplo, eu tenho aqui o 10 é o primeiro número e o 2 é o segundo número. Então, o que eu vou querer fazer aqui é apenas uma divisão. 10 dividido por 5, ok? Quando eu fizer essa divisão entre 10 e o 5, eu vou conseguir determinar um primeiro número natural, certo? Então vamos lá. Se a gente fizer assim, ó, 10 dividido por 5. Então 10 dividido por 5 é 5. Ah, só um adendo aqui. Esse símbolozinho aqui, ó, que vocês estão vendo, dois pontos, na matemática também a gente fala como divisão, ok? Então na divisão a gente pode ter esse símbolo aqui, que vocês conhecem com maior frequência. A gente pode ter os dois pontos, não é? A gente também pode ter assim e a gente também pode ter assim. Tem um número aqui e um número aqui. Então, todos esses símbolos aqui representam a divisão. Então, esse representa a divisão, esse aqui divisão e esse aqui divisão. Ok? Tranquilamente. Então, quando a gente pega um número e divide pelo outro e tem um terceiro número, a gente chama essa operação de divisão. Ok? Então, ele bota aqui, ó, 10 dividido por 2 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 é 10. Então, foi aquela questão que eu tinha acabado de falar para vocês. A questão da operação inversa. Então, a divisão, a sua operação inversa é a multiplicação, certo? Vou colocar um exemplo aqui. Se eu quiser dividir do 20 dividido por 4. Por 4 não, por 5. Então, 20 dividido por 5. Qual é o valor, pessoal, que vai dar aqui? Veja só. Vocês têm que saber, primeiramente, quantos 5 cabe em 20. Na verdade, a divisão é isso. Qual é o número máximo de 5 que vai caber em 20? Então, ou você pega assim, ó, qual é o número multiplicado por 5 que vai dar 20? Então, você vai lá na tabuada de 5. Então, 5 vezes 1, 5.
5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Então, lá na multiplicação, quando a gente pega o 5 vezes 4, vai dar 20. Então, quer dizer que 20 dividido por 5 é 4. Certo? 20 dividido por 5 é 4. Então, vamos lá. A gente tem também a questão dos elementos da multiplicação, né? Da divisão, na verdade. Os elementos da divisão. Então, esses elementos dessa divisão tá aqui, ó. O 10 é chamado de dividendo. O 2 é chamado de divisor. E o 5 é chamado de quociente. Ok? Tanto a divisão, como a subtração, como a multiplicação, a gente sabe que eles têm essa nomenclatura, né? Cada número significa uma coisa. Aí vocês podem me perguntar, professor, eu não me lembro da divisão assim. Então tá aqui, ó. Quando a gente fala de divisão, a gente faz assim, né? 10 dividido por 2. Não é? 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 a gente já viu que vai dar 5. Aí 5 vezes 2, 10, né? Para 10, nada. Isso aqui eu já estou adiantando para vocês, mas a gente vai ver isso mais adiante, com mais calma. É igual a zero. Ok? Isso aqui vocês já estão mais habituados a fazer, né? Então toda vez que vocês fizerem assim, vai estar muito tranquilo. Aí eu pergunto, pessoal, por que essa divisão é chamada de divisão exata? Veja só, a divisão exata é toda divisão que tem o resto zero. O resto é isso aqui, né? Então, ó, a gente tem na divisão o dividendo, que é o 10. Dividendo, que é o 10. O divisor, que é o 2. O quociente, que é o 5. E a gente tem o resto, que é o zero. Então, toda divisão que der resto zero, então o resto tem que dar zero. Então, toda divisão que o resto dá zero, resto igual a zero, então quer dizer que essa divisão é exata, ok? Vamos para o próximo slide. Aí, pessoal, eu tenho uma coisa assim. Ele coloca aqui o zero na divisão. O que significa isso? Então, vamos lá. Quando o dividendo é zero e o divisor é diferente de zero, o quociente é sempre zero. Ok? Vou repetir. Quando o dividendo é zero e o divisor é diferente de zero, o quociente é sempre zero. Vamos lá. Vamos esquecer toda essa balela e vamos para os exemplos. Quando eu tenho aqui, ó, 0 dividido por 8, vai dar 0. É isso que ele quer dizer. 0 dividido por 15 é 0. Porque veja só, vocês lembram que quando a gente faz uma divisão, a gente sempre fala assim. Vamos supor que eu quero dividir 15 dividido por 3. Aí eu falo assim. Eu posso pegar qualquer exemplo. Então eu posso pegar 15. Eu quero dividir 15 canetas. 15 canetas. Para 3 alunos. Eu quero fazer essa divisão. Quero fazer essa divisão. 15 canetas dividido para 15 alunos. Como é que a gente faz essa divisão? Então, veja só. Nada mais é do que a gente pegar um número de canetas e dividir para esses 3 alunos. Então, 15 dividido por 3 é 5, não é? Mas se eu tenho aqui, em vez de 15, eu tenho 0 canetas. Ok? Se eu tenho 0 canetas, então eu tenho 0 canetas, então eu vou dividir para os mesmos 3 alunos.
Bom, como eu já tinha falado para vocês na última aula, peço perdão pela minha letra, só que eu estou fazendo esses números com o mouse, ok? Não consigo dar aula sem riscar. Então, por mais que a gente esteja tendo aula com slides, eu tenho que riscar. Não consigo. Então, esse é o único método que eu consegui fazer para riscar. Então, sai meio torto, mas eu acredito que tá dando para ver, né? Então, se eu tenho, vamos voltar. Então, se eu tenho 0 canetas para 3 alunos, quantas canetas vai ter para cada aluno? Nenhuma, né? Eu tenho nada. Então, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer isso aqui, ó. Quando eu tenho 0 dividido por 8, é 0. Então, 0 dividido por qualquer número é 0, ok? Bom, aí aqui o novo tópico que a gente vê é esse tópico aqui, ó. Não existe divisão por 0. Aí vocês têm que prestar atenção. Veja só. Esse 0 aqui, ele aparece primeiro. Ok? Esse 0 aqui, ele aparece primeiro. É 0 dividido por alguma coisa. Quando a gente está falando desse 0 aqui, ó, é diferente. É o 0 que vem depois. É o 0 que vem depois. Então, 8 dividido por 0 é uma indeterminação matemática. Não é nenhum número. Repetindo, não existe divisão por 0. Okay? Não existe divisão por 0, pessoal. É diferente disso aqui. Isso aqui é 0 dividido por alguma coisa. 0 vem primeiro. Esse 0 aqui, esse 0 vem depois. Então, eu estou dividindo 0 cadeiras dividido por nenhum aluno. Como assim? Não faz sentido. Então, se não faz sentido, então não existe, certo? Então, o que isso significa? Significa que o divisor tem que ser um número sempre diferente de 0, ok? O divisor é esse número aqui, a gente já viu no slide anterior. Tá com alguma dúvida? Volta um pouquinho o vídeo, e vocês vão ver que o divisor é esse segundo número aqui. O primeiro número não é o divisor, ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo slide. Aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Isso é o primeiro mandamento da matemática. Jamais dividirá por 0, ok? Jamais você deve dividir por 0. É isso que ele está falando. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, ó, a gente tem aqui 0 dividido por 8 é 0. Existe. Então, eu tenho 0 canetas, divido para 8 alunos, cada aluno vai ficar com 0 caneta, certo? Mas aqui é um pouco diferente. Aqui a gente está falando 8 dividido por 0. Então, o divisor é 0. Então, é impossível, certo? 8 dividido por 0 é impossível. Jamais dividirá por 0. Primeiro mandamento da matemática, ok? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, a gente falou lá, ó, a gente falou da divisão exata, não foi? Divisão exata, vamos relembrar, é aquela divisão em que o resto é 0, não é? Só que existe a divisão não exata. Vocês com certeza já viram em outras séries. Existe a divisão não exata. A divisão não exata, você vai fazer da mesma forma, só que o resto ele vai ser diferente de 0. Ele não vai ser 1 sempre. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 20, pode ser 30, não sei. Depende da divisão de vocês. Mas a certeza é que numa divisão não exata, ele vai ser diferente de 0, certo? Então, a divisão não exata, ela quer dizer que o resto ele é
diferente de zero. Ok? Uma divisão não exata quer dizer que o resto é diferente de zero. Pode dar qualquer número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só não pode dar zero. Se der zero, então quer dizer que a divisão é exata. Ok? Aí ele fala assim, ó, nem sempre é possível realizar a divisão exata em números reais. Considerando um exemplo. Então, ó, ele tem aqui todos esses elementos, né, que a gente já viu. Esse número aqui é o dividendo. Esse número aqui é o divisor. E o resultado da divisão é chamado de quociente. E o que sobra é chamado de resto. Isso a gente já viu, né? Então, ó, se eu pegar 7 e dividir por 2, quanto é que vai dar? Veja só, 7 dividido por 2. Aí eu já falei, divisão é a operação inversa da multiplicação, não é? Então, ó, a gente vai lá na tabuada de 2 e vê qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 7. Aí vocês vê lá, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Opa! Então quer dizer que na tabuada de 2 não tem um número que eu vou multiplicar que vai dar exatamente 7. Mas tem números próximos. Por que eu não posso colocar o 4 aqui, pessoal? 2 dividido por 7, 4. Por que eu não posso? Porque vai passar do 7. Então eu tenho que pegar ou o número igual ou o número mais próximo. Certo? Ou o número igual ou o número mais próximo. Então, 7 dividido por 2, o número mais próximo na tabuada é 3. 3. Aí o que é que você faz? 3 vezes 2 vai dar 6. Então, 7 menos 6 vai dar 1. Pronto. A gente não pode fazer mais a divisão, então a gente encerra aqui. Essa divisão deu uma divisão não exata. Lembrando que a gente vai aprender a fazer a divisão. Eu só estou explicando o que é divisão, o que é uma divisão exata, o que é a divisão não exata. Certo? Então vamos lá. Então, pessoal, vocês devem observar que, veja só, se a gente pegar o dividendo, 7, e colocar divisor vezes o quociente mais o resto, vai dar igual ao dividendo. Repetindo, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Para que a gente vai usar isso, professor? Vocês podem perguntar. Para vocês saberem se a divisão de vocês está certa. Então, se você pegar esse número aqui, multiplicar por esse número aqui e somar o resultado disso aqui com o resto, você vai ter que ter o valor do dividendo. Se não tiver o valor do dividendo, então quer dizer que essa conta está errada. Então, vamos lá, vamos fazer para esse exemplo aqui. Eu sei que o dividendo é 7, certo? Quanto é o divisor? 2. Está aqui, ó. Divisor 2. Vezes, multiplicado, né? Qual é o quociente? O quociente é 3, né? Então, 3. Mais o resto. O resto é quanto? 1. Vocês podem perguntar, professor, e se o resto for 0? Bom, se o resto for 0, vocês podem botar 0 ou não. Porque a gente sabe que o elemento neutro da adição é o 0, né? Então, tanto faz você somar com 0 ou não somar. Então, por exemplo, se eu tiver 20 mais 0, vai dar quanto? 20. 1 milhão mais 0. 1 milhão. 589 mil mais 0, 589 mil. Ok? O 0 não faz diferença. Mas, como aqui não é 0, aqui é 1, então eu vou colocar o 1 aqui. Ó. Então, veja só, quanto é 2 vezes 3? Lá na multiplicação, a gente já aprendeu que 2 vezes 3 é 6. 6 mais 1 vai dar 7.
Então, bateu com dividendo. Então, essa divisão aqui, ó, está correta. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a prática, aprender como é que faz uma divisão. Então, bom, pessoal, eu coloquei aqui 3 exemplos de divisões que vocês têm que prestar atenção e depois eu vou perguntar a vocês se a divisão é exata ou a divisão não é exata. Ok? Então vamos lá. Como você já deve ter aprendido em outras séries anteriores, a questão da divisão a gente consegue fazer assim, dessa forma. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar a letra A. Ok? Eu quero dividir 184 dividido por 2, não é? 184 dividido por 2. Então vamos lá. Vou fazer de outra cor aqui, certo? Vou fazer de um azul. Pessoal, como é que a gente tem que começar a fazer uma divisão? Então, ó, vê, a gente pega o primeiro número e esse primeiro número ele tem que ser igual ou maior a esse. Então vamos lá. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 não dá para dividir, né? Certo? 1 dividido por 2 não dá para dividir. Então, ó, quer dizer que a gente vai ter que pegar o 18. Aqui, ó. Vocês lembram disso aqui? Então, ó, 1 não dá para dividir para 2, então a gente pega o próximo número para ver se dá. 18. 18 é maior do que 2, né? Então dá para dividir. Então 18 dividido por 2. Então vamos lá, lá na tabuada de 2, qual é o número que eu multiplico para dar 18? Então vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Tá chegando perto, né? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Bateu, né, pessoal? Então, ó, lá na tabuada de 2, 2 vezes 9 dá 18. Então, quer dizer que 18 dividido por 2 é exatamente 9. Aí, o que é que a gente faz aqui? A gente pega, ó, 18 vezes 2, 9 vezes 2, 18, né? Para 18 eu tenho nada, certo? Mas acabou aqui, pessoal? Não, né? Não acabou. Eu tenho esse 4 aqui, ó. Então eu pego esse 4 aqui e desço para cá, ó. Desço para cá. Aí eu pego e faço outra divisão, né? 4 dividido por 2. Na tabuada de 2, qual é o número que eu multiplico que dá 4? 2, né? Essa é fácil. 2. Então 2 vezes 2 é igual a 4. 4 para 4, nada. Essa divisão aqui, pessoal, ela é uma divisão exata ou não exata? Professor, como é que eu sei que a divisão é exata? É lembrar, divisão exata é aquela divisão que tem um resto zero, certo? Então, o resto é zero, né? O resto é zero. Então, quer dizer que essa divisão é exata, certo? Essa divisão é a divisão exata. Então, vamos lá. Se eu quiser saber se essa divisão é correta, então o que é que eu faço? Eu multiplico 92 vezes 2 e somo com 0. Então 92 vezes 2, se vocês fizerem aí, vai dar 184. Então essa divisão está correta. O 0 aqui você pode somar ou não somar, né? Então vamos lá. Professor, eu não entendi nada. Beleza? Vamos fazer a segunda? A segunda vocês vão entender. O mesmo esquema, pessoal. O mesmo esquema. Então, agora eu tenho um número maior, mas não tem importância não. A gente vai fazer do mesmo jeito. 2.739 dividido por 3.
Então, quanto é 2.739 dividido por 3? Vamos lá. Fazer com uma cor diferente aqui, ó. De novo, ó. 2 dividido para 3 não dá, né? Porque esse número é menor. Então, eu pego qual número? O 27. 27 dividido por 3. Lá na tabuada de 3, a gente vai ver que o número que eu multiplico 3 para chegar em 27 é o 9. 3 vezes 9 é igual a 27. Ok? Então, ó, 27 dividido por 3 é igual a 9. Aí o que é que a gente faz de novo? 9 vezes 3 é igual a 27. Para 27, nada. Você pode colocar aqui o 27 e fazer a subtração. Mas eu já estou fazendo de cabeça. Bem simples, né? Terminou, pessoal, a divisão? 2.739 dividido por 3 é 9? Não, né? Falta esses dois números a gente dividir, ó. Então, a gente pega o 3 aqui e baixa o 3 para cá, ó. Não é? Não é isso que a gente faz? Então, ó, 3 dividido por 3. Lá na tabuada de 3, qual é o número que eu multiplico e por 3 e vai dar 3? Claro que é 1, né? Claro que é 1. Eu tenho 3 canetas, divido para 3 alunos, cada um vai ficar com 1. Certo? Então 3 dividido por 3 é igual a 1. Certo? Aí a gente vai de novo. 3 vezes 1. 1 vezes 3, né? Ou tanto faz, 3 vezes 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Acabou a divisão, pessoal? Não, né? Tem esse 9 aqui, ó. Então desce o 9. Desce o 9. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é quanto? Lá na tabuada de 3, qual é o número que eu multiplico para dar 9? 3, né? Então 9 dividido por 3 é 3. Então, acabou aqui, pessoal? Não, né? A gente falta encontrar o resto. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Certo? Então, 2.739 dividido por 3 vai dar 913. Essa divisão aqui, pessoal, é exata, né? O resto é zero. Então, essa divisão aqui é exata. Essa divisão aqui é exata. Certo? Então, vamos para a última. Para matar. Eu acredito que na primeira questão vocês se enrolaram um pouquinho. Nessa segunda questão vocês já entenderam o mecanismo. E nessa terceira aqui vai ser moleza, né? Molezinha. Então vamos lá. Letra C. 186 dividido por 6. Quanto é que vai dar? Então vamos lá. Primeiramente, sempre a gente pega um 1, né? 1 dividido, o primeiro número, na verdade, 1 dividido por 6 não dá, né? Então a gente vai pegar 18. Por que não dá 1 dividido para 6, pessoal? Isso, pessoal, isso mesmo. 1 dividido para 6 não dá, porque esse número aqui é menor do que esse. Então não dá para a gente dividir, certo? Então, a gente pega o 18. 18 dividido por 6. Vai lá na tabuada de 6 e vê qual é o número que a gente multiplica para dar 18. Quando vocês veem, vai dar 3, certo? Então, 3 vezes 6 dá 18. 18 para 18, nada, certo? Acabou aí? Não, né? Tem um 6 aqui ainda para dividir, então pega, desce o numeral 6 para cá, ó. Desce o numeral 6 para cá. Então, eu tenho 6, que agora eu vou dividir por 6. Então, 6 dividido por 6, quanto é que vai dar, pessoal? 6 canetas dividido para 6 alunos, vai dar uma caneta para cada um. Então, 1 vezes 6 vai dar 6. Para 6 vai dar nada. Ok? Essa divisão
porque o resto é zero, vai ser uma divisão exata. Certo, pessoal? Tranquilo? Eu espero que tenha sido tranquilo. Eu vou encerrar essa aula aqui. Vocês aprenderam. Aprenderam não, né? Vocês já sabiam de outras séries. Mas a gente recapitulou. A gente viu como é que faz de novo a divisão. E eu tenho certeza que vocês relembraram como é que faz. Ok? Então o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Vocês olhem o livro, o capítulo do livro que está falando sobre divisão. Olhem lá, tem os exercícios. Porém, os exercícios que eu vou querer, eu vou mandar uma lista à parte para vocês, ok? Eu vou mandar uma lista com essas divisões, só vai ter divisões, então vocês vão fazer todas essas divisões e vão me entregar o cálculo com a resposta. Certo, pessoal? Não entreguem só a resposta. Por favor, pessoal. Não é o momento de vocês usarem a calculadora. Estou percebendo que alguns alunos estão usando a calculadora, certo? Não é para usar. Ok, pessoal? Então, tenham um bom dia, um bom estudo e nos vemos ainda hoje, certo? Valeu, pessoal. Tchau.